Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Imaginem que os postes estão de pé, os fios estão conectados e o investimento foi anunciado. Mas quando o sol se põe, algumas casas continuam às escuras. É aí que a verdadeira história começa. Não com a construção, mas com a questão de se a eletricidade realmente se torna parte da vida cotidiana. Em toda a África, o acesso à energia confiável e acessível continua a ser um grande desafio de desenvolvimento. Apesar do crescimento do investimento e dos recursos, muitas famílias e empresas ainda enfrentam cortes, conectividade limitada ou eletricidade que é demais cara para ser utilizada regularmente, o que trava a produtividade e as oportunidades. Nesta série de Research Currents sobre energia na África, exploramos o que a investigação econômica rigorosa revela sobre como comatar a lacuna entre infraestrutura e acesso real, confiável e produtivo à eletricidade. Neste primeiro episódio, examinamos por que razão os grandes investimentos em infraestruturas elétricas nem sempre se traduzem em acesso real, baseando-nos em novas investigações sobre preços, acessibilidade e procura das famílias em toda a África. Precisamente. Sabe, na última década, assistimos a um surto de investimento nas infraestruturas elétricas africanas. Governos, parceiros de desenvolvimento, o setor privado, todos estão injetando capital no sistema. Mas aqui está o ponto de atrito. Em muitos contextos, as ligações simplesmente não estão a acompanhar o dinheiro tão rápido quanto esperávamos. Essa é a lacuna de investimento e resultados que estamos discutindo hoje, certo? Porque, olhando para os relatórios da Agência Internacional de Energia, eles dizem que o acesso universal é tecnicamente alcançável. Mas depois olhamos para esta nova vaga de evidência acadêmica de 2025 e 2026 e ela pinta um quadro muito mais complexo. Parece que o acesso não se trata apenas de fixar um fio a uma casa. Não é. O acesso é um compromisso financeiro mensal. A tese central que emerge destes estudos é que não conseguimos alcançar o acesso universal apenas por infraestrutura. Temos de alinhar nosso financiamento com a realidade de como as famílias se comportam realmente. Então não se trata apenas de conexões. Não, trata-se de preços, procura e confiabilidade. Estamos vendo que a procura é incrivelmente sensível aos custos de utilização e restrições de renda. Se não acertarmos o modelo de preço, a infraestrutura fica lá, sem ser utilizada. Bem, vamos mergulhar na evidência, porque há aqui 4 casos de estudo específicos que realmente explicam isso. O primeiro vem do Togo, em 2025. Trata de algo que eu acho que decisores de política muitas vezes ignoram: a diferença entre o custo de conexão e o custo de utilização da energia. Essa é uma distinção crítica. Normalmente, os governos focam em subsidiar a margem extensiva, o custo inicial do kit solar ou do contador da rede. Assumem que, se dermos o hardware a alguém, essa pessoa naturalmente encontrará o dinheiro para manter as luzes acesas. Mas os dados do Togo dizem o contrário. Completamente o contrário. Neste estudo, testaram um subsídio que não tocava em nada o custo inicial. Em vez disso, reduziram o preço de utilização contínua de energia solar, basicamente a taxa diária, em cerca de 17% a 42%, dependendo do tamanho do sistema. E qual foi a adesão? Foi dramática. Essa redução do preço de utilização levou a um aumento de 240% na adoção de pequenos sistemas solares nos primeiros 5 meses do subsídio. 240%? Só por baixar a tarifa diária? Sim, a elasticidade da adoção foi estimada em menos 4,1. Em linguagem simples, isso significa que uma queda de 10% no preço poderia aumentar a adoção em mais de 40%.
Mesmo partindo de uma adoção de base baixa, esse tipo de elasticidade é extraordinário. Isso é enorme. Implica que as famílias estão fazendo contas de longo prazo bastante sofisticadas. Não estão só olhando para a taxa de entrada, estão calculando: consigo pagar isto no próximo mês e no mês seguinte. Exatamente. Os preços de utilização elevados são uma barreira primária. Se o custo diário for sentido como uma barreira, as pessoas não se inscreverão, mesmo que a ligação em si seja gratuita. Portanto, a acessibilidade é fundamental. Mas isso nos leva a outra teoria que as pessoas costumam ter, de que o problema não é só a quantidade de dinheiro que as pessoas têm, mas sim quando têm. Sabe, a questão da liquidez, certo? A ideia de que as famílias têm falta de liquidez no momento em que precisam comprar créditos de eletricidade. Isso nos traz ao segundo estudo baseado em Ruanda. Realizaram um ensaio de controle aleatório para testar essa hipótese de restrição de liquidez. Como que testaram isso? Ofereceram às famílias uma linha de crédito. Basicamente, use a energia agora e pague-nos mais tarde. Isso resolveu o problema do fluxo de caixa e reduziu o incômodo de ter que ir a um vendedor. Suponho que as pessoas tenham amado isso. Bem, cerca de 20% dos clientes usaram o crédito, provando que valorizavam a flexibilidade. Mas aqui está a reviravolta. Não houve uma mudança estatisticamente significativa na quantidade total de eletricidade consumida. Espera, então facilitar o pagamento não fez elas usarem mais energia? Não. E essa é uma lição crucial para os decisores de políticas. As fricções de mercado, como a liquidez, não são o principal fator que trava a demanda. A restrição vinculante é a acessibilidade fundamental, os níveis de rendimento. Você pode tornar o mecanismo de pagamento tão fluido quanto quiser, mas se a família simplesmente não tiver rendimento, o consumo não se moverá. Isso esclarece muita confusão. Não podemos simplesmente usar a fintech para resolver problemas de pobreza. Ok, já olhamos para os preços e para a liquidez do lado da utilização, mas e quanto à decisão de adotar a tecnologia em si? Sei que há frequentemente um debate entre estender a rede principal versus usar energia solar fora da rede. Um estudo de Quênia ressalta bem como as pessoas se sentem em relação a isso. Esta é a hierarquia da demanda. O estudo de Quênia revela uma enorme lacuna de preferência. As famílias rurais valorizam uma ligação na rede significativamente mais do que sistemas solares domésticos, devido à capacidade e à confiabilidade. Veja os números aqui. A disposição média para pagar pela rede foi de cerca de $78, comparada com apenas $43 para a energia solar fora da rede. É quase o dobro. É verdade. As pessoas sabem que a rede pode alimentar uma geladeira ou maquinário pesado, enquanto o solar muitas vezes não consegue. Mas aqui está a tragédia do mercado. $78 continua a ser um valor muito baixo para cobrir o custo real de ligar uma casa rural à rede. E para as famílias mais pobres, esses $78 é uma fortuna. O estudo menciona que consumiria mais de 8% da despesa anual. Exatamente. Então, você tem essa situação em que as pessoas querem a rede, mas não podem pagar o bilhete de entrada. Entretanto, o estudo encontrou um mecanismo de política que ajudou. Quando alargaram os períodos de pagamento, passando de um valor fixo para prestações, as taxas de aceitação para ligações na rede saltaram de 50% para quase 75%. Então, parece que o crédito ajuda as famílias a suportarem os grandes custos iniciais da ligação na rede, embora em Ruanda não tenha alterado a utilização. Isso liga os pontos para mim. Se a rede é o produto premium, o financiamento ajuda as pessoas a acessá-la. Mas temos que admitir que, para os mais pobres, mesmo as prestações podem não ser suficientes. O que nos traz ao contexto mais difícil de todos: ambientes frágeis. O quarto estudo analisa assentamentos de refugiados em Zâmbia, Malawi e Uganda. Isto parece o teste de esforço definitivo para essas teorias. Estamos falando de populações com restrições de rendimento extremas. É verdade, e os dados mostram que o rendimento é o limite rígido da procura. As famílias estão geralmente dispostas a pagar cerca de 10% do seu rendimento mensal por eletricidade fiável. Mas como os rendimentos variam tão drasticamente, os números absolutos estão espalhados por todo lado. Sim, vejo aqui que em Meeba, na Zâmbia, a disposição para pagar era de $36 por mês.
mas em Adjumani, no Uganda, era de apenas $8 por mês. É uma disparidade enorme. É. E também é impulsionada pela estabilidade, além do rendimento. Em povoações mais antigas, como Meeba, onde as pessoas vivem há anos, estão dispostas a investir mais. A fiabilidade é o motor principal: segurança, iluminação, proteção. Mas em lugares como Adjumani, 28% dos inquiridos tinham uma disposição para pagar de zero. Zero sinaliza uma incapacidade total de pagar, não uma falta de desejo. E, curiosamente, receber ajuda humanitária era, na verdade, negativamente correlacionada com a disposição para pagar. Sério? Pode-se pensar que a ajuda lhes daria uma margem para comprar energia. Eu acredito que sim. Mas nestes dados, o status de ajuda atua como um indicador de pobreza extrema. Se está recebendo ajuda é porque é o mais vulnerável. Isso reforça que, sem um apoio profundo e direcionado, soluções de eletricidade baseadas no mercado simplesmente não chegarão a estes grupos. Então, juntando esses 4 estudos, Togo, Ruanda, Quênia e o contexto dos refugiados, parece que precisamos de uma mudança profunda na forma de pensar em investir em acesso. Não é apenas constrói e eles virão. Certamente que não. Precisamos ir além de uma mentalidade centrada na suplância. A evidência do Togo nos diz que a acessibilidade a longo prazo importa, não só a taxa de ligação. Ruanda nos diz que o crédito conveniente não é uma varinha mágica para baixos rendimentos. E Quênia nos mostra que as pessoas querem a rede, mas precisamos de modelos de pagamento realistas para que isso aconteça. Exatamente. E para o setor fora da rede, temos que aceitar que o solar é muitas vezes a única opção financeiramente viável para os quintis mais pobres. Mas mesmo isso requer um design de subsídios que reflita a sua realidade. Não podemos esperar que um refugiado em Uganda pague taxas de mercado por um sistema solar doméstico quando sua disposição para pagar é de $8 por mês. Então, o caminho a seguir não é parar o investimento, mas tornar-se mais inteligente com ele. Essa é a forma perfeita de dizer isso. Para fechar a lacuna entre investimento e acesso, a política tem que mudar para o lado da procura. Foi exatamente isso que a AIE alertou. As lacunas de financiamento são apenas parte da história. Se preços e procura não estiverem alinhados, o capital sozinho não trará o acesso universal. Precisamos garantir a fiabilidade, porque isso gera valor, e precisamos projetar a acessibilidade no sistema desde o primeiro dia. E onde os dados e os sistemas de entrega o permitem, os governos podem direcionar os gastos públicos para as famílias mais vulneráveis. Razão pela qual investir em bons sistemas de dados é tão importante para garantir que os recursos são usados eficientemente. Quando alinhamos o financiamento com a realidade humana do usuário, é aí que o acesso finalmente segue o investimento. É um ponto poderoso para terminar: alinhar o financiamento com a realidade humana. É o único caminho a seguir. Passo para você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.